Vai, Senhor, povo. Tá bom. Ele jogou embaixo e em cima. Você consegue levantar ela? Não? Tá difícil. Ele roda, Gente, vamos fazer leitura. Hoje eles são 3, tá? Ele jogou em cima e ele jogou embaixo. Já está na 3. As abominações do tempo. Textual. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que está fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Verdade prática. O lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada dos fins dos tempos. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 8, versículos 5 a 9, depois 12, 14 e 16. Versículo 5 diz assim: E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte, e levantarei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Ele disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verá ainda maiores abominações. Então me disse: Entra e vês as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os símbolos da casa de Israel estavam pintados na parede e todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jassanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subiam uma espessa nuvem de incenso. Então disse: Filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tomás. Levou-me para o ato interior da casa do Senhor, em que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, a cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virado para o oriente. Amém. Nós oramos. Já oraram? Então vamos orar. Pode orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus Soberano, continua conosco nesta manhã, nos dê entendimento da Tua palavra nesta manhã, Pai querido, e abençoa, Senhor, a professora que está dando a aula, Pai, em nome de Jesus. Gente, hoje nós vamos estar conversando sobre as abominações do tempo. Abominações essas que veio se arrastando e está aí, hoje em dia, né? São várias abominações, né? Quando se fala de abominações, falam de coisas ruins. Toda vez que você ouvir essa palavra abominação, e geralmente as maiores abominações, elas são feitas contra Deus.
Ou seja, são coisas que vai contra aos ensinamentos de Deus. Ou seja, tudo que Deus nos ensina, ela vem contra. Ou seja, ela vem se opondo à vontade do Criador. E o nosso textual, que eu li aqui, é Ezequiel capítulo 8, versículo 6, ele vai falar dessas abominações. O centro básico aqui vai ser Babilônia, né? Babilônia, ela se tornou um âmbito de abominações. E se a gente for ver no começo, a Babilônia, quando a gente fala de Babilônia, a gente fala de grandeza, a gente fala de coisas imensas, gigantes, né? Na época, né? Era uma, como é que eu posso dizer? Era um lugar muito desejado, né? As pessoas queriam conhecer, as pessoas queriam ir, né? É igual hoje, por exemplo, se eu perguntar assim, quem gosta de arte, quem gosta de moda, fala assim, se eu falar de Itália, né? Se eu falar de moda, quem não quer ir para ir na Itália, né? Capital, né? Ver moda, ver essas coisas todas. Então, cada um tem um desejo. Tem gente que tem desejo de ir por aqui mesmo, pelo Rio, né? Por aqui mesmo, Angra dos Reis, lugares aqui mesmo. Mas só que na época, a Babilônia, ela era muito desejada. Ela era muito visada. Então, hoje nós vamos falar das abominações e a gente vai falar muito sobre a Babilônia. Aí no decorrer da lição, a gente vai entender o porquê das abominações do tempo, como começou, por quem começou, sempre pelo homem, nunca por Deus, né? Segunda-feira, Ezequiel 23, 37 a 39. A chocante descrição das práticas abomináveis do templo. Então aqui, como é extenso, não, mas eu quero que alguém abra aí, Ezequiel capítulo 23, para ler, abre aí, Ronaldo. Ezequiel 23, 37 e 39, para vocês verem, até para ajudar na aula, para você ver como era a situação de Babilônia, das abominações. Aí vocês vão falar assim, mas André, não é diferente de hoje. Para aquela época lá, né, lá atrás, já tá, aquela coisa todinha era bem escandaloso. O negócio causava muito escândalo. 37 a 39. Porque adulteraram e o sangue que se acha nas suas mãos, como seus ídolos adulteraram. E até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumir. E ainda isso fizeram contaminar o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado os seus filhos e os seus ídolos, vinha ao meu santuário no mesmo dia para profanar. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. Vocês estão entendendo? Eles profanaram como? Eles adulteravam, eles ofereciam holocausto de quê? De pessoas. E tudo isso eles faziam, mas o mais interessante que eu estudando essa lição, tipo assim, você faz um erro hoje, né? Um erro amanhã. Eles faziam tudo um atrás do outro, não tinha espaço de tempo, não. Eles eram terríveis, o povo. Lembra, não? Eles faziam as coisas erradas, mas não dava nem espaço. Não, hoje também faz todo dia. Só que, mas é o que eu falei no começo. Antes, né, lá atrás, isso já, né, naquele tempo, no começo, quer dizer, eles não davam nem pausa, né, Marcelo? Para pecado, não era assim, um atrás do outro. E era coisa assim terrível mesmo aos olhos do Senhor. E como a gente vai estudar aqui na lição, tudo Deus avisa. Fala assim, mas fulano está passando por isso. Mas Deus usou alguém para falar, para alertar, para despertar, porque Deus não é covarde. Sempre quando tem alguma coisa para acontecer na nossa vida, Deus usa sim alguém para abrir os nossos olhos, para nos alertar. Talvez nós que fazemos vista grossa, mas Ele sempre usa alguém para nos alertar. E ali, mas ele não foi alertado por várias vezes. Mas mesmo assim, eles profanaram, eles entraram nessa abominação e era sequente.
Não tinha pausa, entendeu? Pegaram nessa abominação e foram direto, sem pausa. Sabe? Uma coisa assim terrível. Até que veio a destruição. Então hoje nós vamos falar de uma coisa terrível, que é a destruição. Isso acontece pelas abominações, até, igual o Ronaldo está falando, isso acontece até no dia de hoje. Ah, mas hoje parece que está mais manso. Não está não, gente. É porque quem está passando sabe que está pagando. Só que você não, Sandra está pagando uma coisa. Ah, André, eu estou pagando isso. Ah, eu estou pagando. Ninguém vai sair falando, mas que está pagando, paga. Porque Deus não é injusto. O mesmo peso e a mesma medida. Ele não é esse que está vindo, tem um peso, mas nem outra. Não, é igual. A balança de Deus, ela é exata para todo mundo. Os pesos são o mesmo. Aí, né? Aí a gente vai ver que tudo tem uma consequência na vida. E a abominação é a pior coisa, que ela vai direto contra o Espírito Santo do Senhor. Terça-feira, Salmo 106, versos 19 e 20. O culto do bezerro fazia parte desse pacote de abominação. Esse culto aqui é idolatria a quê? Pegava um animal, né? E para cultuar. Você já pensou? Porque aqui nós vamos falar sobre o ciúme. O ciúme, tem gente que fala assim, excessivo, vira até jugo, vira fardo. Mas tipo assim, se eu tenho uma amizade, quando, por exemplo, tá você com sua melhor amiga, aí chega outra pessoa, aí você vê que a sua amiga não está te dando muita confiança, se está dando mais confiança para outra, você não fica assim, você pensa assim, agora a amizade não vai ser mais. Aí você começa a dar um ciúme, não dá? Então, Deus, preste atenção, Deus fez o homem, para que nós fomos criados? Para adorar quem? A Deus. O propósito da criação é adorar o Criador. Então ali começa já a idolatria, adoração até bezerros. Né? Bezerro de ouro. Eu estava vendo ali, eu lembrei de há muito tempo, quando eu era menor, na classe de 9 a 12 anos lá na sede. Aí, tipo assim, a Luz tinha levado, não sei se foi Luz, mas ela está falando sobre idolatria, levou uma vaca, sabe? A vaca tinha uns cordões, e aí eu me veio essa imagem dessa vaca, sabe? Ele se enfeitava, já era de ouro que chamava atenção, né? Porque ouro, meu filho, não tem como não chamar atenção. E naquela época era ouro mesmo. Quando falava assim, bezerro de ouro, gente, era ouro de verdade, tá? Não era afiliado, não. Aí eles colocavam brinco, eles colocavam cordão, né? Eles traziam aquelas tapeçarias finas, cara, jogavam no lombo daquilo e faziam aquela adoração. E isso aqui, o que acontecia? Trazia, porque a ira de Deus. Por quê? Ele estava adorando um animal, um bezerro, uma vaca, sei lá, e quando a adoração, a Bíblia diz que a adoração é a Deus. A honra de Deus, ele não divide com ninguém. Então, por isso começou aquelas coisas terríveis naquele lugar. Quarta-feira, Juízes 8:33. A prostituição era parte do culto dos deuses. Outra coisa que tinha ali, eu não vou ler versículo por versículo, gente, senão a gente não vai conseguir dar a lição toda, porque a lição ela é bem comentada e tem muitos versículos que a gente pode falar sem ler assim, para não ocupar muito tempo. Então, a prostituição, sabia? O ato de prostituição era como uma adoração ali. Se vocês veem filme, até em filme mesmo evangélico, tinha umas casas, tem sempre uma casinha separada, e você pode ver que toda hora você vê, entra um homem ali. Então aquilo era o quê? Âmbito de prostituição. Era casa de prostituição. Né? Hoje em dia se fala casa de vida, cara, vários tipos. Vários nomes. Então ali as pessoas também se envolviam nesse âmbito. Então ó, tinha prostituição, idolatria, e a gente vai ver mais coisas que tinha. Aí vocês vão juntar no pacote, a gente fazendo um pacote, a gente vai ver o motivo pela qual a ira de Deus se estendeu ali. Não tinha como não estender. E hoje é a mesma coisa, mudou? Não. Só que hoje, porque não é um lugar só, um foco num lugar só, é no mundo inteiro. Viu? Que ali os olhos estavam voltados para aquela cidade, para aquele lugar. Mas agora estendeu-se o mundo inteiro. Se você for ver o tocante à idolatria, a pecado, o mundo inteiro está
dentro desse texto de abominação. Por isso que não é tão taxativo igual era lá, porque lá o foco era lá, todo mundo focava assim no Babilônia, então. Mas eu entendo aqui, é o seguinte, que o Senhor, ele está focado no mundo inteiro, mas é no povo que clama pelo nome dele. Primeiro lugar, o povo que clama pelo nome dele, que comete idolatria, igual lá Jeroboão fez o bezerro de ouro. Então, quando Deus chamou a atenção de destruir Judá e Jerusalém, é por causa da abominação que Jerusalém e Judá fazia. Então, até hoje o mundo está cheio de idolatria, mas o ódio do Senhor está sobre aqueles que clamam por ele. Esse tem que ter a Eles responsabilidade. são os maiores idólatras, mas é isso que, no decorrer da lição, vocês vão ver porque acabou aquele povo que era o povo de Deus fazendo o quê? Da abertura. Melhor dizendo, abertura, né? Eles acabou se infiltrando, se deixando envolver por aquilo. Então, quando fala assim, não, assim, uma batata podre estraga um saco inteiro. As coisinhas que não tem nada a ver, Né? O saco pode ser grande, a batata pode ser pequena, mas se botar ela lá no meio do saco, ela vai estragar o saco todo. E ali foi assim. Então Deus começou até a ver o que era dele, se inclinando para essa abominação da idolatria. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é idolatria. É um dos pecados maiores que existe, idolatria. Por quê? Idolatria tira o foco de Deus, porque o homem foi criado para adorar. Então o que acontece? A idolatria tira o foco do Criador e joga nas criaturas, nas coisas que foram criadas por ele. E a criatura, ele não pode jamais ultrapassar o Criador. Né? Igual tem gente que fala assim, tem aluno que supera o professor. Mas aí nós estamos falando de nós, carnais. Agora ninguém supera Deus. Viu? Essa comparação não pode ser colocada entre homem e Deus. Pode ser colocada entre homem e homem. Agora, entre homem e Deus, não. Ninguém supera o Criador. Quinta-feira, culto pagão é o mesmo que prostituição espiritual. Ou seja, bagunça. É uma bagunça. O que é culto pagão? É uma bagunça. Ninguém sabe de nada. Cada um pensa de um jeito, de uma forma. Já viu assim? aqui tinha uma escola de santo quando eu era criança, eu via muito falar, não sei. Vai quem quer? Eu ia muito. Né? Não vai quem quer isso. Culto pagão, você viu? Liberdade, não tinha que estar botando fantasia, nada, só se do jeito que tivesse queria aí. né? Entendeu? Então, quando falou desse culto aqui, eu lembrei desse nome. Vai quem quer, do jeito que você tiver, Marcelo. Tá lá lavando roupa, deixa a roupa lá, vai olhando pra rua. Então é isso aqui, culto aqui, né, Ronaldo? É aquela bagunça toda, sabe? Uma coisa sem nexo, entendeu? As pessoas fazem o que quer. Então esse tipo de culto, que hoje em dia tem lugares que estão prestando cultos assim. Vale. Sabe? Tinha Muitas uma amiga igrejas. minha, Arlene, ela só ia de biquininho, trabalhava com a gente lá. Né? Aí ela, para poder me irritar, eu falava, bota uma roupa direito, menina. Em nome de Jesus, mas dessa vez eu melhorei, botei uma franjinha. Botou uma franjinha no biquíni. Tá vendo? O biquíni continuou, só botou uma franjinha. Mas o essencial continuou mesmo. Assim, Então é isso aqui. Nessa lição, vocês que não estudaram, depois que a gente terminar, que vocês forem para casa, se vocês tiverem um tempinho, volte na lição, estuda em casa, leia sozinho, pega a Bíblia, para vocês verem como vocês vão aprender muita coisa, falando sobre as abominações. E às vezes nós vamos se encontrar encaixado em alguma coisa que a gente talvez não saiba e a gente está encaixado nessa abominação. Né? Por isso que a gente tem que orar, Senhor, o que há em mim que não provém de ti, que o Senhor tire. Né? Porque às vezes a gente está olhando muito e não estamos olhando em nós. E vê se tem alguma coisa em nós também que pode ser uma abominação contra Deus. Sexta-feira, a corrupção nos vários segmentos da sociedade era parte das abominações. É isso aqui, isso que eu falei em vários lugares. Não é assim um lugar só, não, entendeu? Se você fosse olhar, era a cidade inteira. Não tinha como só destruir aqui, não tinha como. A cidade estava toda envolvida nesse segmento de abominação. Viu? A cidade toda. Mas não tinha. Deus sempre levanta alguém. Gente, mas quando o homem não quer ouvir, quando o homem não quer, não adianta. É igual a pregação
Para nós, assim, as pessoas, a gente ama, mas as pessoas que não entendem, e é louco, é maluco, né? Mas por quê? Nós também éramos como ele, mas quando no momento que você se aprofunda na palavra de Deus, que você começa a aprender, você se apaixona, você começa a amar a palavra, logo você ama a Cristo e você começa a deixar de lado essas coisas erradas. E por que eles continuam naquilo? Porque eles ainda não aprenderam a amar a Deus. E o que acontece? A abominação é assim, o amor, quando você chega com amor, você vai ganhando as pessoas com amor, vai espalhando amor, a abominação é assim também. A abominação aqui, se não tiver alguém ali firme, entendeu? Sempre Deus ouvir, né? Para falar duro. Mas se você, não deixa, com o tempo isso vai acabando. Não pensa assim, porque ela vai proliferando. Tá? É semente que germina, é semente boa. Boa, André? Boa, por mal, mas ela germina. Então, se a gente puder matar essa semente, é uma semente que a gente tem que matar ela, a gente não pode deixar ela germinar. Sábado, a grande Babilônia é a mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, Babilônia é a mãe de tudo quanto é ruim da terra. Quando você fala de abominação, você fala de coisas ruins, idolatria, prostituição, lascívia, tudo que é ruim. Não tem como pensar em outro lugar se não for Babilônia. A grande Babilônia, já diz tudo, né? A grande Babilônia. Ou seja, os atrativos prendiam as pessoas. Hoje é diferente, muitas pessoas são presas por atrativos. Atrativos. Tudo que te prende, onde a gente estava pensando com a pessoa falava assim, ô André, você vê, né? Igual uma coisa tão normal assim, parece normal, um celular. Gente, eu já vivenciei isso e eu vivo isso direto. Você pega um celular assim, vamos supor, 2 horas, tá vindo, parece que você está ali 5 minutos antes. Quando você vê, você já está 1 hora ali. E você não sente o tempo passar. Quer dizer, esse tempo que voa você com o celular ali, às vezes vendo tanta coisa ruim, é um tempo que você rouba de Deus. É um tempo que você rouba de Deus. Porque você poderia estar ali estudando a palavra, você podia estar ali eu não posso ir longe, mas você podia estar evangelizando o vizinho, dando folha para os vizinhos, né? Você podia estar sendo útil na obra, e quando você vê, você não aprendeu nada de bom ali, né? Seus olhos ficaram contaminados, porque contamina certas coisas, contamina sim o homem, e você tira o tempo de Deus, ou seja, a Bíblia, ela nos alerta a gente fazer bom uso de quê? Do tempo. Então, a gente tem que aprender a usar o nosso tempo. Que às vezes não parece nada não, mas você, 5 minutinhos, você podia estar lá no leito do hospital falando de Jesus para uma pessoa que está passo para o abismo. Essa 1 hora que você perdeu no celular, você podia estar lá evangelizando e você podia salvar o que a Bíblia diz para nós, salvar algum arrebatando do fogo. É isso. 1 minutinho que você está lá dentro do hospital, tem gente que fala assim, talvez não está nem entendendo mais nada, mas você não sabe, você está ali para falar a palavra de Deus, agora o resto é com Deus. Você faz a tua parte. Quantas vezes eu cheguei no hospital e a pessoa falava assim, não, já tem 15 dias. Um dia eu fui com a Isabel é uma amiga minha aqui de baixo. Nós fomos lá no hospital, a moça falou assim, esse moço ele deve ter 1 mês, ele está em coma, ele não fala mais nada. Aí a moça falou assim, mas ouve. Porque muita gente que volta do coma fala que estava ouvindo, só não tinha como eles falar, eles até tentavam, mas não conseguiam. Então, mesmo que a pessoa não esteja falando, você abre a palavra ali e lê. Para muitos que está à volta, vai achar, ele é doido mesmo, homem. Mas é você e Deus. É caso seu e Deus. Deus sabe todas as coisas. Mesmo assim, você abre a palavra ali, você lê o salmo, né? Você lê um salmo, você lê um versículo, você vai estar fazendo bom uso do tempo. Viu? Então aqui está falando que todas as prostituição e abominação do tempo estavam focadas ali em Babilônia. Tá bom? Agora nós vamos começar na introdução, gente. Vamos lá com a introdução, o tempo é curto. Não dá muito para a gente falar muita coisa, mas a gente vai fazer um bom uso, né, do tempo. Introdução. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos
sonhos e visões. Então nós vamos falar muito de símbolos, nós vamos falar de sonhos, nós vamos falar de visões. Essa semana eu tive 2 visões. E a moça ligou para mim e disse assim para mim: Andréia, eu tive igualzinho você. É isso mesmo aí que você falou? Eu tive também. Então ali, o que nós vamos estudar hoje? Sobre as revelações, sobre sonhos e sobre visões. Que às vezes Deus quer falar conosco através disso. Aí como? Você tem um sonho, tem alguém lá preocupado com alguma coisa. Aí você vai contra uma visão que você teve, um sonho, você fala de uma revelação, e a pessoa vai falar assim: isso aqui mexeu comigo. Ou seja, isso aqui está falando para mim. A minha dúvida estava aqui. Então, Deus sempre usa os meios dele para falar com a gente. Porque embora você cesse de clamar, Deus nunca cessará de te ouvir. Deus nunca vai deixar de te ouvir. Você que cansa ou cessa de clamar. Então aqui hoje nós vamos falar sobre sonhos, visões e símbolos. De primeiro, eles usavam muitos símbolos para poder se comunicar. Eu ainda comentava com uma pessoa ontem. Quando falava de Babilônia, nós vamos ver no decorrer da lição, que eram muitas abominações que chegou certo ponto que eles começaram a usar, a escrever na parede, e usava bichos. Mas bichos, sabe? Começava a fazer desenhos de bicho. E pelos aqueles desenhos, tinham as pessoas decifravam, sabe? Aquilo pelos desenhos. Então, lá eles usavam muito desenhos, símbolos assim. Que no decorrer da lição nós vamos entender o porquê. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos. Capítulo 1, do verso 40 ao 48, e do 8, capítulo 8, até o 11, inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. Jerusalém também vocês vão, vai falar um pouquinho, mas vocês também vão ver. Vamos fazer uma comparação. O objetivo da presente lição, ou seja, da lição de hoje, é levar aos crentes em Jesus uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. São coisas que parecem até mais choca sim. Se você vê, você fala assim: gente, mas lá, isso tudo lá naquele tempo. Gente, abominação é abominação em qualquer tempo. Só que, claro, que como diz a palavra, vai se evoluindo a coisa, né? Assim como o amor se esfria, a abominação ela aumenta. E por causa do aumento da abominação que há, o amor se esfria. Porque a abominação começa a dominar, imperar. E até aqueles que são escolhidos, que são chamados, que são de Deus, acaba se inflamando nessa abominação. Se ele não tiver calçado o pé, como diz Josué, na preparação da palavra, ele acaba se contaminando também nessas abominações. Sobre a visão. A segunda visão. Foram 2 visões, para poder os irmãos se enquadrarem na lição direitinho. Foram 2 visões. Ele começa falando da segunda, por quê? Vou ler aqui para os irmãos. As visões do capítulo 1, 11, são parte de uma única unidade literária, ou seja, é uma coisa só. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, ou seja, 1 ano e 2 meses depois que ele teve a primeira visão, ele teve esta segunda visão. A visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E o capítulo 8 introduz uma nova visão, no 6º ano, no mês 6º. Ou seja,
marido e o Ronaldo está aí. Parece que era uma visão de 6 em 6 meses, havia um tipo de visão, era isso? Essa visão, de 6 em 6 meses, surgiam fatos novos, visões novas, não era? Exato, não, Mas, geral... mas não assim, 6 meses. Porque aí eles fizeram esse negócio de 6 meses para tem lógica que pelo menos 2 vezes por ano acontecia o fato. É isso? Não, talvez fosse de 5 meses, depois 7 meses, só que ele botou 6 aí para dar uma conta exata aí. Então, mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justificava a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Ou seja, ele falava daquilo que estava acontecendo dentro do templo, aonde eles se reuniam, no templo. Então, aí fala assim, mas gente, quando fala da Babilônia, fala em vários lugares, né? Abominações em vários lugares. Mas aqui, o que Ezequiel está falando? Ele está falando sobre o templo. Agora eu pergunto para vocês, chegou ou não chegou no templo as abominações? Chegou. Então, é isso que eu ia falar. Quando nós citamos aqui no início a Babilônia é só para poder mostrar que ali é o nascedor, né? De toda coisa que acontece no meio, idolatria. Aliás, a palavra idolatria, a gente costuma dizer que é isso, que tem menos suporte, porque idolatria tem tudo. Eu penso que idolatria é só se curvar diante de uma imagem. Não, tem idolatria até mesmo no fato de você amar demais uma mulher, a esposa, o marido, e que isso é verdade, a esposa, o marido, o carro. Então a idolatria está praticamente em tudo. Por isso que ela é tida como mais abominável, porque em tudo quanto é sorte de pecado, a idolatria está inserida. Agora, com relação ao nascedor das abominações, o que difere esse homem aqui, Ezequiel, dos outros, é que Ezequiel não recebia uma palavra do Senhor dizendo assim, vai e fala que eles vão fazer isso sem mostrar para ele o que estava acontecendo, não. Ele dava uma visão para eles dos acontecimentos. Ele mostrava para ele, o que você está vendo aí é o que vai acontecer. Então ele falava com propriedade, claro, ele falava com temor também, mas falava com propriedade das coisas que iam acontecer com esse povo. E aí ele já não falava mais relativo à Babilônia, ou o que quer que seja, já falava referente ao povo de Deus. E dentro do templo. Aí Por isso que eu falo sempre que é necessário nós sermos ensinados dentro da casa de Deus. Eu não falo sempre aqui? Gente, tem que chamar os irmãos, tem que falar com os irmãos, né? Dentro do templo. Porque o salmista nos disse que aqui a gente vem para várias coisas, inclusive aprender. Ezequiel falava no templo, a Bíblia é bem clara. Né? Ele falava tudo ali no templo. O templo, mas é lugar de se reunir para adorar. O templo é lugar para reunir para adorar a Deus. Mas é lugar para aprender também, porque o próprio salmista disse, aprendei, né? Que aqui você vem adorar a Deus e você vem aprender. Porque você tem que aprender. O servo de Deus tem que estar inteirado das coisas. Então tem sempre um líder na frente que ele tem que fazer o quê? Se inteirar e passar sim. Se você for ver Ezequiel, ele estava sempre alertando dentro da igreja, ele estava sempre alertando os irmãos, irmão, e nós estamos aí nessa grande decisão aí de política, nós não vamos tocar em assunto de política, mas é uma grande decisão que os líderes têm sim que explicar, falar com os seus membros. Tem sim. Induzir é uma coisa, agora explicar é outra. Ele não vai induzir ninguém, ele só vai dar um parecer como Ezequiel dava para a igreja. Porque é aquele negócio, errar, você pode até errar, mas errar é por não conhecer. Tem gente que erra por não conhecer. Agora tem gente que erra porque quer errar, e é problema de quem quiser errar, mas ele vai lá, vai dar o parecer dele, segundo o quê? O livro, que é a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual. Então, é certo sim, né? Nós aprendemos na casa de Deus sim. A casa de Deus é vale a Bíblia. A gente vem aqui para tudo, inclusive para aprender. Porque às vezes tem muito crente que erra. Porque dentro da igreja louva, adora, lê a Bíblia, mas tem ensinamentos que tem que ser dado sim aqui. Aqui é uma escola, não é?
Aqui é uma escola. Tá, porque- Assim como é um hospital, vocês não vêm aqui para receber cura, eu venho. Várias vezes eu venho doente para cá, mas eu falo, eu creio em nome de Jesus, que eu vou sair de lá curado. E aqui é uma escola também, a gente vem leigo, sem saber, mas aqui a gente aprende muita coisa também. Então, porque esse caso é o exemplo dos babilônios, porque eles fizeram primeiro, né? E é para a gente não fazer igual a eles. Porque o julgamento não vai começar pela Babilônia. Não vai começar pelo quem começou a idolatria. Vai começar pela casa de Deus. Os que têm como a Bíblia diz, o julgamento começa pela casa de Deus. É pela casa de Deus que começa. Então, todas as coisas que nós fizermos, nós teremos que assumir responsabilidade. Ou nós vamos virar e falar assim, mas então a culpa é da Babilônia. A Babilônia é que é culpada de a gente ter tropeçado. Não. A gente tem compromisso. E Deus vai cobrar de nós. O nascedor pode ter sido o próprio Satanás que enfiou na mente da pessoa. Não vou punir, o Satanás está punido, não perdeu a poder. Mas nós não podemos apresentar uma desculpa nesse dia, porque o julgamento vai começar pela casa que está escrito em Coríntios. Vai começar pela casa de Deus. Coríntios não, Pedro. 1 Pedro. Vai começar pela casa de Deus. Se começa pela casa de Deus, que se parar com aqueles que desobedecem, nós não vai ver. Então, por isso que tem que ter ensinamento aqui. Isso vai começar por aqui, né? Então, ensinamento. Babilônia. Por quê? Babilônia é um exemplo bem claro para nós cristãos estarmos o quê? Observando, não para fazer, mas para a gente tirar o quê? Dali lições das coisas que a gente não tem que fazer. Entendeu? Tudo que fazia em Babilônia, então a gente tem que ir ao inverso, a gente tem que fazer o contrário. Então, por isso que é bom a gente ler assim. E a gente vê que não há reino que subsiste ao poder de Deus. Por maior que seja, quem era Babilônia? Né? A grande Babilônia. É porque é fácil você falar assim, a culpa é da mulher que o Senhor me deu, Senhor. Ela que me deu a maçã. Assumir o erro e tentar corrigir é o mais difícil. E pode ver, quando é erro, fica um jogando pro outro. Foi assim com Eva e Adão, não foi A não? maçã é fácil, Foi um ela estava debate gostosa a de maçã. Errar é fácil. Porque a maioria das coisas que você erra sempre são coisas preservadas. E também a gente nunca, eu penso assim, a gente nunca pode falar assim, não adianta falar, a gente fala, mas não adianta. Adianta sim, porque para o joio não vai adiantar nada, mas para o trigo vai. Porque ali no meio tem quem ouve, quem quer aprender e quem aprende para fazer uso. Eu falo assim, a gente vem na escola para aprender para fazer uso, porque também não adianta. Você vinha aprender, pensei em continuar fazendo Dá de coisa. ombro, né? Não adianta nada. Eu venho para aprender, para me fazer o uso. Para a gente não fazer mais aquilo que você sabe que pode ser uma abominação. Ezequiel mesmo fala isso, né? O sangue vai estar na sua mão se você não abrir a boca e falar. E ainda fala sangue inocente, né? Eu não sei porquê, mas fala de sangue inocente. Então, nós temos que estar ligados nisso aí, gente. Nós temos que se ligar. Já estamos no fim, temos que se ligar mais ainda. Então, aqui Ezequiel vai falando e no final ele diz assim, ó. Esta visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não inclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Então, Ezequiel, ele chegava no templo, ele abria o leque mesmo, ele falava mesmo. Entendeu? Ele tinha, por isso que a Bíblia diz, eu gosto muito de citação, que só fala muito disso, né? Quando você entra no santuário, quando você entra na casa de Deus, você tem que entrar com o quê? Com ousadia. E ele tinha ousadia. Ele não queria nem saber, ele abria a palavra lá e ele falava, tem que ser assim. Entendeu? Porque tem gente que fica com muito carinho, não vou dizer carinho, cautela. Porque qualquer coisa magoa, tem que ficar andando em ovos para falar. Então, enquanto você está se preocupando se vai magoar, se não vai magoar, se você está usando a palavra, a pessoa não pode ficar magoada contigo. Então, fique magoado da palavra. Porque a palavra que está falando, você só vai abrir, igual ele fazia e lia a palavra. Aí, se você ficar magoado, você vai ficar magoado com a palavra, porque a pessoa só está simplesmente narrando o que a palavra está Por isso que dizendo. João falava, né? quem tem ouvido, ouve. Né? Se Agora, ele fosse ficar esquentando cabeça para entregar a revelação, ele não ia entregar para ninguém, aí ele falava e falar quem tem ouvido, ouve. Olha só, se o irmão Pedro Antônio recebesse aí uma visão de Deus, vou colocar ele aqui para o livro nosso. Recebesse uma visão de Deus relativa ao que vai acontecer agora das eleições.
Mas a visão de Deus mesmo, não é do Saci, não. E trouxesse aqui, passasse para nós, não, isso não pode ser. Não, ele avisou, conforme ele viu, ele avisa o que vai acontecer. Olha, Deus me mostra líderes eclesiásticos efetuando casamento entre homem e mulher. Deus me mostrou em visão. Isso aqui eu estou falando, gente, eu estou fazendo o aqui em nome de uma pessoa que está presente. Ele está falando tudo isso. Não está falando que vai acontecer amanhã, não está falando que é futuro. Não está falando que é ano que vem, não. É futuro. E a visão que Deus deu para ele. Para o homem que recebe tal visão, é difícil ele passar essas coisas. Mas ele tem que passar. Imagina o peso que Ezequiel falar de coisas que ele por vir. Ezequiel está falando de nós, da igreja do Senhor Jesus. Entendeu? E que nós íamos entrar pelo mesmo desenfreamento. E cá para nós, temos ou não temos entrado pelo mesmo desenfreamento? Quer dizer, nem todos, né, meus amados? Mas a maioria de nós não tem entrado por esse caminho também da idolatria, de aceitar coisas dentro da casa de Deus, as quais, aos olhos de Deus, não adianta a gente falar, não é assim não. É abominação sim. Entendeu? Ele vai entregar, mas não vai adiantar, igual o marido falou, né? Ele tem ouvido, ouviu, ouça. Mas como é que ele tem essa visão? Por que ele não deu para mim, para a irmã Marlene, essa visão? Por que ele não deu para mim também? Não, ele é o Ezequiel da vez. Entendeu? Quer você crer? Quer que a Marlene fala? Quer crer? De crer? Vou saber que no meio de vocês tem um problema. Isso aí. É isso aí. Mas o papel da pessoa que recebe a visão é passar. Entendeu? É passar do jeito que é. Não, eu estou passando aqui, mas talvez Deus mude não. Deus vai mudar, Deus está mostrando o que está acontecendo. Ele está mostrando o que está acontecendo. Deus me mostrou um ministro fazendo casamento lá e tem que dar glória a Deus. A profecia é perfeita. Porque quando os reis erravam, Deus falava, quando o rei de Deus falou para o Salomão, isso não vai acontecer agora por amor a Davi, mas vai acontecer. Todos os reis se humilhou e Deus perdoou, Deus falou, não vai acontecer porque você se humilhou, mas vai acontecer assim. E passa para frente. Então esse é a vez vai acontecer agora, mas o que vai, porque Deus falou. E se tem visão é pior ainda, do que receber no ouvido. Ele teve uma visão. E quando chega a visão, até a visão, o negócio está bem cardido. Entendeu? Obrigado. Vai Vou visão. com a minha cota agora, eu uso o banal da marmita. As visões das abominações do tempo. Quem lê aí? Pode ler, alguém. Leia a outra, gente. A segunda visão, as visões do capítulo 1 a 11, é isso? Não. É 2 do 1. Passa para 2 do 2 aqui, né? As visões das abominações do templo, né? As visões do capítulo 8 destoa as demais visões do profeta Ezequiel e as demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi elevado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. As visões que Deus mostrou, fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer. O curto, médio e longo prazo. A curto, médio e longo prazo. E até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões de coisas futuras e da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presente e futuro. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Eu acho interessante que escreve, porque tem coisa que tem que escrever, sabia? Né? Tem coisa que tem que estar anotado, tem coisa que tem que estar ali, ó, no preto no branco, tem que estar ali, registrado, tem coisa que tem que registrar. Aí quando aqui está falando que destoa, que parece que no momento de coisa parece que está uma coisa, mas não é, presta atenção. Visões são assim, às vezes a pessoa fala assim, mas Deus mostrou, e por quê? Né? Não aconteceu ainda. Aí, dano é pecado, começa a pecar, fazer coisa errada. Porque visões, as pessoas têm que entender que Deus trabalha no tempo dele. Mas nós não temos tempo, mas o nosso tempo não tem nada a ver com o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Talvez a irmã tenha uma visão, um sonho de madrugada.
chega aqui e conta para as irmãs na consagração. E às vezes ela sai aqui da porta na consagração e está cumprindo a visão. Mas tem coisas que demora dias, pode demorar anos, pode demorar meses. Entendeu? Então as pessoas têm que entender que elas têm que esperar. O que é Salomão que diz Salomão, né? Espera no tempo. Salomão diz espera no tempo. Há tempo para tudo. Aí ele começa a falar, tempo para plantar, tempo para arrancar o que plantou, mas ele diz assim, espera no tempo. Mas o tempo que ele está falando aqui não é o dele nem o nosso, é o tempo de Deus. Porque ninguém sabe o tempo de Deus. Ninguém sabe, mas a gente sabe que tem. Né? Ah, mas está com o pé na cova, mas antes de cair na cova, se você estiver ligado naquela visão, naquela revelação, tu não vai cair. Você está achando que você está indo, mas no tempo certo Deus chega. Quando você vai dar o último passo, Deus chega e age. André, o tempo de Deus Entendeu? assim, o tempo de Deus assim para mim, eu entendo que é hoje. Porque a palavra de Deus fala, se conserta no dia que se chama hoje. Deus fala amanhã. Né? Você pode ver, todas as coisas de Deus é hoje. Porque amanhã pertence a Deus, não a nós. Então a gente, né, tem que ter essa consciência. Você tem que estar esperando sempre hoje. É hoje. Mas aí você espera hoje, porque se você for ver, o amanhã é hoje. O amanhã é hoje. O amanhã é hoje, né, irmãos? O amanhã é hoje. Porque ontem nós estávamos falando de hoje nós já estamos falando de hoje para amanhã. Então sempre é assim. Nós não temos que questionar e nós não temos que querer botar regra ao tempo de Deus. A gente pode botar no nosso. Ah, eu ia sair 2h20, tá? Mas não, vou sair 3. Tive um problema aqui, só vou sair 3. Vai ser 3 que eu vou, tá? Aí você está limitando, você está adiantando, você está trazendo seu tempo. Aí é problema nosso aqui. Mas o de Deus já está estabelecido ali. Quando ele dá uma visão, ele sabe quando ela vai acontecer. Cabe a nós, mortais, humanos, esperar, como disse Salomão, esperar o tempo. Esperar o tempo. Porque tem gente que é ansiosa demais. E também sabe, uma visão, sabe que o profeta é realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, aí quer adiantar as coisas. Não viu? Fulano falou isso, então eu vou. Aí quer adiantar as coisas, também é errado. Adiantar também, atrasar Então você tem que ficar esperando no tempo. O tempo que você tem para se preparar. Porque quando eu falo uma coisa, quando eu entrei na igreja, o primeiro, segundo, foi os 3 primeiros dias que eu entrei na porta da Assembleia. Deus falou tudo que falou no meu coração, tudo que estava acontecendo na minha vida, o que iria acontecer para frente, que queria me restituir, ainda falou que eu iria casar com a Ju, me mostrou me casando na igreja. 8 anos depois, no dia que eu entrei na igreja, eu me casei. Sabe o que era esse tempo? Eu tinha que me consertar, eu tinha que organizar minha vida. O tempo, às vezes a gente fala assim, o tempo você tem para se organizar. Porque você fala uma coisa da sua vida, se você não se organizar, o que vai acontecer? Você vai descer. Se você se organizar, você vai subir. André, igual você falou aí, é igual você falou aí que não pode adiantar, porque se a pessoa quiser adiantar as coisas de Deus, ele pode se precipitar e fazer coisa errada. Ele também não pode atrasar, porque se ele atrasa, ele perde. Então, ele tem que ter o meio termo, tem que ser ali no meio, tem que andar, não é, irmão? Tem que andar ali, ó, direitinho, porque eu não quero perder. E também não quero me precipitar, né? Também tem esse negócio, gente. Perder propósito, já ouviu falar? Porque quando você faz antes de Deus, você perde. Quando você faz depois, você perde. Propósito de Deus tem o tempo certo. Moisés ia entrar na terra prometida. Por que ele não entrou? Porque no finalzinho da caminhada, ele se exaltou. Então, era o tempo, você tinha que ter um pouquinho mais, mas e você para mostrar que no finalzinho, por quê? Precipitou. Precipitação. O tempo de Deus é o tempo certo da caminhada para a gente preparar o caminho. Irou, não, né? Ele precipitou. Se você... Mas eu acho que qualquer um, se fosse eu, então eu já ia para o inferno, dentro de um povo daquele, não tinha quem nos tirasse. Porque você quer saber, eu quero viver com gente perturbada.
perturbado, põe ele dentro de casa e vai viver. Quero ver quem é que não ia. Não, mas aí o Espírito Mas Santo não pode, sabe? é que Não vai pode ajudar a mais. gente nos A gente preparar. é humano. Porque a Bíblia fala, irades, mas não pequeis. Mas 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 ele a gente tem pegou, que mas fazer- aí foi justamente o que aconteceu com Moisés. é o que eu tô falando. Você viu, ó, Mas Deus também, por isso que a justiça de Deus, ele entra ao nosso favor, eu penso assim. Sim. Porque o que acontece? Quando aconteceu isso com Moisés, aí a gente fala assim, meu Deus, mas por que Deus não perdoou ele? Porque Deus, é isso aí que nós temos que parar e ver. A justiça de Deus não tem esse negócio de mais ou menos e perdoar, não. Mas o que Deus fez? Pare e ver. Também ninguém entrou. Aí Ele não entrou, né? Mas também não permitiu que Aí eles você vê. vacilão entrasse ninguém. A Bíblia diz que Moisés era o mais manso e fez isso, mas ele Atrapalhou Ó, Moisés, você vê, também não Moisés, entrou, né? já que a gente tocou em Moisés, não Porque se fala. Deus ia Você ser vê, injusto se Moisés não entrasse, alguém do povo entrasse. Aí o que Deus fez? Não deixou ninguém entrar. Ó, Moisés na frente daquele povo rebelde, que o povo era. Sim, aconteceu. Deus dava tudo que foi prometido, Deus cumpriu. E o povo era tentação. Eles comia, eles bebia. Deus não deixou eles passar na escuridão, passou, que a Bíblia diz que à noite tinha uma coluna de fogo, não tinha? E para criar também. Né? O povo parecia. Quer dizer, eles na escuridão, eles tinham luz, durante o sol, eles tinham água para beber, né? Eles tinham a nuvem que guiava e a água. Não, mas aí não faltou comida, não faltou a sombra, não faltou comida, não faltou bebida. Eles tinham a luz durante a noite, tinha a nuvem Até durante o o sapato dia, crescia tinha nos pés. tudo. Aí eles perturbavam A Moisés. roupa era nova 24 horas. Então, não acabava a roupa, né? E o povo era uma tentação. Para você ver. Mesmo assim, abominação, né? Falava na cabeça de Moisés, né? Você vê que Moisés subia com um monte. Aí eu estava falando com a irmã Andréia, pai, ele subia com um monte, eu acho que era melhor subir do que ficar embaixo daquele povo. Porque, gente, a subida era cansativa. Você vê que ele pegava o bornado dele e ia subir, não tinha dia para ir, mas voltar ele não tinha dia. Mas você vê, quando ele chegava com resposta de Deus, né? Deus falava tudinho com ele e mesmo assim estava eles perturbando. Quando ele não tinha mais o que falar, eles começavam a falar até de cebola. Era cebola, era alho poró, de tudo que falava. Você vê como é que era perturbado. É o que eu estou falando. Deus perturba às vezes, É o que eu tô gente. falando. Então, mas hoje não é diferente também. Não é, não é Além diferente. do povo virar, ainda está pedindo carne, você quer carne. É uma coisa, não estou querendo votar no Lula. Tem que ter confiança. Ô, Devi, não estou querendo votar no Lula, porque falaram que no tempo do Lula comia carne. Eu falei, eu como carne também no tempo do Bolsonaro. Eu trabalho com meu Nunca dinheiro. teve que comer carne. Ele nunca deu nada. Em Em condições, se você souber controlar, você tem que ser. É só para trabalhar que Você vê que ele é a sutileza, botou a picanha na frente e escondeu o aborto, escondeu as ilegalidades das escolas, escondeu tudo por trás de um pedacinho de carne. Mas por que ele fez isso? Porque o povo é igual o povo que saiu do Egito. Mas não funciona isso, ué. Deus abençoa e aí só fica querendo coisa. Quer voltar no Egito. Deus quer dar coisas grandes. Né? Igual lá, essa reclamando de cebola, Deus prometeu para eles uma terra abençoada e ele lembrou da cebola, você vê. Você ele lembrava até do alho poró, gente. Ele lembrava da cebola, da batata. Agora você vê Deus querendo dar coisas grandes e essa cebola. E a terra, sabendo que a terra estava lá preparada para eles. Né? André, Deus pensando em coisas grandes e o homem pensando em cebola. E até hoje é assim. Até hoje, eles trocam certo e duvidoso. Só que hoje em dia é o seguinte, tem muitos que vivem essa realidade e outros não. Parece que Deus é mais bom para um e mais duro para outro. Porque parece que eu vejo alguns crentes, me perdoam das palavras, mas eu vejo alguns crentes que parece que eles vivem no país da maravilha. Aí eu fico questionando com Deus, não é Deus, é só eu. Mas vai virar céu. Mas o problema ele é um meio, é lá no fim. A equidade, Mas depende, de Deus lá não no deixa não, o fim. julgamento, Negócio a equidade final. de Deus não deixa essas coisas acontecer. Depende muito Pode do que ficar essa pequena aqui, mas não vai entrar no céu. Porque às vezes a Eu pessoa faço prova. já Olha, é tudo aqui, ó. maligno, o maligno nem mexe com ele não, deixa
quanto mais você Como chegar na entender frente de Deus, essas ele vai coisas, gente? Mas igual a Sandra está falando aí, eu tenho hora que eu passo por causa de uma prova que está ardendo na costela, Então, mas vai eu dar sou sem não, porque vergonha, eu tá fico doido do mesmo jeito. Ó, eu vou falar pro João, o João toma uma topada, ou dá se machuca, ontem ele cortou o dedo, falei com ele, não brinque com a faca que você vai cortar o dedo. Aí ele cortou o dedo, aí começou a chorar, falei, agora para de chorar um bocadinho, para de gritar. Agora fala pro papai, você está gritando, ou está chorando baixinho, ou está sem chorar, não vai doer o dedo do mesmo jeito. Então por que você está gritando? Não adianta você gritar, chora baixinho. É consequência. Porque você temou que o papai falou que você chora. Então tem hora que eu falo, tá ardendo, eu estou brigando com o leão, eu estou apanhando, o urso está me mordendo do outro lado, mas está doendo. E eu continuo rindo brincando. Eu também. Depende de como é que eu vou carregar a dor. Igual eu falei do João ontem, não está doendo, está ardendo, mas não adianta você gritar. Você pode chorar, mas não grita. Porque vai doer do mesmo jeito a dor. Como entender as visões de Deus, gente? Leia aí, Ronaldo. Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo. Era uma visão em tempo real, mas não foi física. Isso fica claro porque o profeta diz que trouxe a Jerusalém em visão de Deus. E depois ele retornou ao Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse. Deus introduz um profeta no interior do templo. Ele mostra dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando a mais baixo grau de idolatria, razão pelo qual a sua destruição se torna inevitável. Então, isso aqui foi inevitável. A destruição foi inevitável. Então, ele foi levado em espírito, né? Lá nessa aldeia, aqui está falando que ele foi, ou seja, o espírito dele foi até lá. Ele foi arrebatado até lá. E um dia desse nós ainda estávamos falando sobre isso, né? Sobre o espírito deixar o corpo e o espírito ir. Então aqui está falando que ele foi experiência do apóstolo João em Apocalipse. Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra. Ou seja, foi lá, né? Porque isso aconteceu em Jerusalém, né? Porque igual você me falou aquela hora, igual a gente falado aí, que começa pela casa de Deus, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, quer dizer, mesmo o compromisso também é de bater também. Né? O pai não tem isso. Então, quer dizer, não vai pensar assim, não, Deus tem compromisso comigo, eu sou bom. Não. Se tiver que se chamar a atenção, ele vai chamar a atenção. Então, olha, ele foi no templo e viu as abomináveis lá dentro do templo. Viu o adultério dentro do templo, prostituição, avareza, tudo dentro do templo. Porque Babilônia praticamente é um lugar que já é condenado. Então, quer dizer, na Babilônia, então ele vê isso dos crentes. E quem não é crente, ele já está praticamente condenado. É falado com a irmã Marlene. Esse é o ponto, né? Ele chama a atenção porque eu sou crente, mas ele vai chamar o outro. É igual o inimigo tenta quem? Tenta quem crente quer fazer a vontade de Deus. Porque quem já faz a vontade dele, ele vai perder. Quem já faz uma vontade de Não, aí ele foi levado em espírito. Aí ele chegou aonde? Que lugar ele chegou, gente? Então você vai dar remédio para quem está vivo. Ele chegou na rua. Não, Deus está Hein? Oi? Ele foi levado em espírito, ele chegou na rua. O espírito dele chegou na rua. Foi aonde mesmo, gente? Dentro do templo. E o que ele achou lá? E ele estava na Babilônia, né? Quatro Ele foi levado. oficiais. Quatro. Lá com as mulheres lá. E estava onde? É triste falar isso, hein? Dentro do templo. Ele estava atrás do templo. Né? Na frente era tudo arrumadinho. Aí o que acontece? Ele entrou no templo, Deus foi conduzido pelo Espírito, né? O Espírito foi levando ele. E quantas coisas? Porque aí, Marlene, aí você vai ver, porque todo o território, por exemplo, a igreja compra 9 metros. A igreja foi feita em 3 metros, mas é 9 metros. É da igreja. O que ocorrer naquele 6 metros lá, inclui tudo. Aí nós falamos estava lá atrás, estava arrumadinho, mas era tempo.
Entendeu? Então, isso está acontecendo hoje. Isso está acontecendo hoje. E você vê, olha quanto tempo isso foi escrito. Isso está acontecendo hoje. Ah, mas no horário que o Antônio não está, Esther não está, Chiquinho não está, eu não estou. Ninguém faz as coisas assim. Tem muitas coisas debaixo do tapete. Tem muita coisa debaixo do tapete. Mas pensam que engana quem? O pastor Natanael, o pastor Antônio, a Tavinha, André, esse irmão aqui, não. Ao Senhor dos Exércitos ninguém engana. Assim como ele fez que o Espírito dele fosse lá naquele lugar, o Espírito de Deus está sobre a terra. Emendando, né, gente? Se aqui dentro da igreja você adora, você é santo, você é isso e aquilo. Aí quando sai aqui da porta da igreja, da porta, você está lá no seu cantinho. Por isso que a palavra de Deus fala, guarda o teu pé, né, quando entrar na casa de Deus, né? E às vezes a pessoa fala assim... Não é dentro do templo, entrou lá no portão, está subindo a escada, já está dentro da casa de Deus. Já guarda o pé. Por exemplo, assim, a Babilônia, Israel, ele está mostrando o tempo de Jerusalém, mas eles viveram um tempo dentro da Babilônia. Eles não veio no pecado para eles aprender. Então a gente também está no meio do povo, né? Se você quiser pegar, você pega. Se você quiser se livrar daqui, você se livra. Mas tudo que você fizer será condenado. Então, quer dizer, você tem que ficar 70 anos na Babilônia para aprender. Aí eles mudaram as atitudes deles. Eles falaram, não posso fazer essas práticas. Até o meio de dificuldade de adorar, de chorar. Aí Deus foi lá e tirou eles. Quando eles viram, são sinceros agora. Então, igual hoje ele fala assim, não, mas Deus vai fazer isso, não faz sim, porque fez tudo deles. E outra coisa que eu vou falar para os irmãos aqui. Não adianta tentar escapar dos olhos do Senhor. Não adianta tentar fugir dos olhos do Senhor. O Senhor não mudou. A Bíblia fala assim, que nele não há sombra de variação. O mesmo que era lá na Babilônia é aqui, é em São Paulo, é no Rio, é aonde for. Ele é o mesmo Deus. Viu? Não tem fronteira para Deus. Não tem limites para Deus. Então, não se preocupa. Ah, André, mas fulano está fazendo isso, mas o pastor não vê. Ah, mas fulano não sei o quê, mas o pastor não vê. O pastor não vê o pastor nosso, o pastor que a gente vê. Mas o pastor de lá que a gente sente só, ele vê todas as coisas. Viu? Porque às vezes você entra num embate, numa discussão desnecessária, tentando mostrar para o pastor isso, e aí o pastor vai mais, puxa para o lado de lá e você se sente humilhada, aí você se revolta, aí passa, além de estar revoltado, a pessoa passa a ficar revoltada com o pastor também. Então deixa quieto. O nosso dever é orar e cada um cuidar da sua vida, porque a salvação é individual. Se fulano não quer cuidar da salvação dela, cuida você da sua. Entendeu? Porque se você ficar tentando mostrar as coisas para o pastor, você vai ficar perdendo tempo também. E nós começamos a falar de quê? Não se pode perder tempo, estamos nos últimos dias. Viu? Você mostra a coisa pro pastor, mas não mostra para a pessoa. Tem um exemplo bem claro mesmo do Marcinho. O Marcinho saiu de casa, para a rua, passou no botequim, pegou a folha e foi embora para fumar um. A irmã foi atrás dele até o último minuto, que viu que ele entrou no meio do mato. A irmã foi atrás dele. Por que que a irmã aí foi, chegou no pastor e falou, o pastor virou isso, isso, isso. Aí quando foi falar isso para o pastor falou, maldita você, porque você viu ele indo no pecado e não falou com ele. Muitas das vezes acontece isso, você vê o seu irmão indo por mau caminho, você não abre a boca para falar com ele, mas fofoqueiro, maldito, vê toda essa história para fofocar, mas não vai lá no